Olá, eu sou a Clara Caetano, repórter da Rádio MP, e nós estamos aqui no quadro Rádio MP Entrevista com o Luciano Moreira, que é coordenador do Cal Saúde. Ele vai contar para a gente um pouco mais sobre o projeto Simplificar, que está aí com esse lançamento previsto para o dia 11 em Montes Claros, não é isso, doutor Luciano? É isso sim, Clara. Quais que são os objetivos desse projeto? Qual que foi o intuito? O que é que o Ministério Público pensou ao articular essa iniciativa? Bom, o projeto Simplificar, ele surge a partir de uma experiência exitosa proposta pelo município de Paracatu ao Ministério Público local. Essa ideia de Paracatu foi para enfrentar a judicialização da saúde que vinha crescendo lá no município. Então, a ideia do município foi propor ao Ministério Público a criação de um núcleo, de uma Câmara, para que, antes de as demandas serem encaminhadas ao Poder Judiciário, elas pudessem ser submetidas ao município, para que o município pudesse apreciar e dar uma resposta fundamentada ao cidadão, em muitos casos, acolhendo aquilo que estava sendo pleiteado, em outros casos, indicando como o cidadão poderia pleitear diante de outro órgão responsável pela política pública e, nos casos em que entenda que não é devido, explicar fundamentadamente ao cidadão e ao Ministério Público por que não é devido. Então, a partir dessa experiência de Paracatu, nós pensamos no projeto Simplificar por meio do fomento à criação de câmaras de prevenção e resolução de conflitos em saúde. São estruturas, as câmaras de prevenção e resolução de conflitos estão previstas em diversos dispositivos, como o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Então, a ideia é de fomentarmos que o cidadão, antes de procurar o Ministério Público nas demandas individuais, ele procure o município e o município escute de verdade o cidadão. Ele não se contente em dar uma negativa puramente burocrática ou formal, mas ele escute, tente solucionar o problema, se for no âmbito municipal, e não sendo responsabilidade municipal, que ele também já indique os caminhos para o cidadão. Que, na verdade, o que todos nós queremos, imagino eu, o cidadão e todos os gestores públicos, é que cada um e cada uma tenha as suas necessidades em saúde plenamente satisfeitas e atendidas. E como que vão funcionar essas câmaras de prevenção e resolução de conflitos? Como que é essa relação do Ministério Público com os municípios e essa aproximação que acaba agilizando, né, os processos? O Ministério Público, ele é o fomentador da criação dessas câmaras, juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMS, e nós celebramos um acordo de cooperação técnica no último dia do Compondo Maio do ano passado. A ideia é que o Ministério Público apresente o projeto aos promotores e aos municípios, apresente toda a formalização em uma minuta de termo de cooperação técnica, uma minuta de decreto para o município instituir, esclareça os fluxos, né, a partir da experiência de Paracatu, esclarecendo que não necessariamente envolve custos novos para a administração pública. O Código de Processo Civil prevê que essa estrutura funcione junto ou subordinada à Procuradoria Municipal, à Advocacia Pública, que vai então receber essa demanda dos cidadãos ou do promotor, eventualmente, quando o promotor for procurado primeiro, vai tratar adequadamente essa demanda, buscando junto aos órgãos técnicos analisar de forma adequada e responder fundamentadamente ao cidadão ou ao Ministério Público. Essa ideia é uma ideia que, a meu ver, né, ela vem atacar esse problema que a gente tem visto da excessiva judicialização das demandas em saúde. Então, antes de o cidadão ou o Ministério Público demandar ao Poder Judiciário, nós vamos conversar, como bem diz o doutor Jarbas Soares, né, nosso procurador-geral, menos ações e mais soluções, né, frase que ele usa para o Compor, que é um parceiro também desse projeto. Então tem essa vantagem de evitar a judicialização extrema, de tumultuar, digamos assim, né, o judiciário com ações que poderiam ter uma outra solução, mas também acaba dessa forma possibilitando uma solução mais rápida que se judicializasse, né? Então tem essa vantagem para a população que vai atrás dessa resposta rápida. E qual que é esse Perfeito. panorama da região? Porque foi uma ideia que surgiu a partir da situação de Paracatu, vai ser a inauguração em Montes Claros, tem algumas regiões que têm mais essa característica? Nós temos regiões do estado com mais judicialização, mas vamos fazer no norte de Minas, né, começar
começar pelo norte de Minas, porque é uma região que nós sabemos de maiores vulnerabilidades sociais, onde a Defensoria Pública não está instalada em diversas comarcas para dar o acesso individual, e essa é uma ação que, como você já captou aí muito bem, é um ganha-ganha. Ganha o cidadão, porque nós estamos falando de acesso, nós estamos falando de tentar resolver dialogando com o município. Ganha o Ministério Público na racionalização também das demandas que vão chegar ao promotor de justiça, podendo ele atuar mais na esfera coletiva, na implementação das políticas públicas. Ganha o município com a redução da judicialização e ganha o Poder Judiciário também com a redução de processos. Começamos pelo norte de Minas, principalmente por essa característica, né, de ser uma região com maiores vulnerabilidades sociais, porque o projeto ele não está só focado em reduzir judicialização, mas aumentar o acesso das pessoas ao direito. E a partir, então, do lançamento e, claro, dessa divulgação que vai acontecer a partir desse momento, as prefeituras procuram as promotorias, como que vai funcionar essa instauração dos projetos em cada município? Nós vamos atuar em duas linhas. O COSEMES e a Associação Mineira de Municípios, a AMM, vão trabalhar esclarecendo e orientando os gestores a tomar a iniciativa. E nós, pelo Ministério Público, os promotores. Então, nós podemos ter a iniciativa, né? O prefeito procurando o promotor ou o secretário de saúde. Foi um pouco como aconteceu em Paracatu, em que as equipes técnicas, diante da judicialização e de alguns problemas da judicialização, elaboraram um projeto, levaram para o Ministério Público e a colega que estava lá na época, a doutora Maria Constância, recebeu, discutiu e deu continuidade. Ou podemos agora ter o promotor de justiça também tomando essa iniciativa, porque, como eu disse, nós estamos falando não só de diminuição de processos, como também de acesso e celeridade para a solução de problemas que as pessoas encontram no dia a dia lá na sua cidade. E os cidadãos, as pessoas que estão buscando esse tipo de atendimento e entenderam que ainda não tiveram uma resposta satisfatória, vão fazer como? Qual que é o papel do cidadão nesse caso? Então, eu já diria, né, que hoje o ideal é que o cidadão se informe e que ele procure o município para ter acesso às suas demandas de saúde. A gente vê muitas vezes pessoas se sacrificando, obtendo empréstimos, fazendo vaquinha, mas a gente tem que dizer que com todas as suas dificuldades, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele é muito robusto. Então é difícil ter alguma tecnologia, algum procedimento, alguma cirurgia que não é feita pelo SUS. É lógico, nós sabemos que muitas vezes há dificuldades, há uma demora que não deveria acontecer, mas via de regra nós temos cobertura para os problemas de saúde das pessoas. Então procure o município, tente obter uma resposta fundamentada e não conseguindo, procure o Ministério Público, procure a Promotoria de Justiça, porque o Ministério Público é a instituição que está presente em todas as comarcas do nosso estado para atender o cidadão e tentar fazer valer o direito das pessoas, principalmente o direito da saúde, que é um direito tão caro e um direito fundamental. E o MP de Minas, especialmente, tem aí uma tradição de criar selos para premiar os municípios que mais se adequam a essas iniciativas, como, por exemplo, o próprio Bora Vacinar. O Prêmio Melissa também é um bom exemplo. Nesse caso, nós temos alguma previsão de um incentivo mesmo para os municípios que estiverem mais empenhados, né, nessa iniciativa? Olha, nós pretendemos monitorar, fomentar, acompanhar, claro, reconhecer aqueles que estão se destacando, mas dentro disso, o que eu acho que é mais importante é realçar que o Ministério Público, ele exerce a sua função de controle não como um opositor da gestão. O bom gestor, aquele que quer resolver o problema, ele vai encontrar no Ministério Público, promotor de justiça, um aliado, e é isso que esse projeto vem oferecer, né? Uma aliança para solucionar os problemas da população. Perfeito, agradeço a sua disponibilidade e presença, doutor Luciano. Foi um prazer fazer essa entrevista e a Rádio MP está de portas abertas para te receber sempre. Obrigado, prazer foi todo meu.